Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos falando sobre orações condicionais e, mais especificamente de segunda classe, estaremos dando exemplo lá em João capítulo 8, versículo 42. As orações condicionais, como o nome já diz, elas vão trazer uma certa condição para que alguma coisa se realize. E como ela traz uma condição, traz também a visão do autor, né, a perspectiva do autor, a visão que esse autor tem em relação, por exemplo, essas duas informações, esses dois elementos que compõem a oração condicional. Essas orações elas vão trazer uma certa condição para que alguma coisa aconteça, né, ou se realize, e vai trazer também a visão do autor, a visão lógica, como que o autor enxerga aquilo ali. Aquilo ali faz sentido, não faz sentido? Aquelas duas informações que são colocadas, né? Por exemplo, se eu estudar muito, passarei no concurso. Como que o autor encara essa informação? O autor está encarando isso aí como algo real, como algo provável, ou como algo improvável? Lembrando também que essa discussão de orações condicionais é uma discussão bem ampla, dependendo do autor, você vai encontrar informações um pouquinho diferentes, algumas até mesmo entrando em contradição ou adicionando algum elemento importante. Aqui, para esse vídeo, eu estou seguindo uma determinada bibliografia, então a gente vai seguir aqui, tá bom? Então essas orações, elas são divididas em dois elementos. O primeiro elemento, ele traz o se, como eu acabei de dizer, que é a parte de se estudar, né? Estudar bastante, se estudar muito, né? E essa parte da oração, ela traz uma certa conjectura, é chamada tecnicamente de prótese, e a oração condicional, né? A outra parte da oração, ela pode ser aquilo que a gente chama de apódase, né? Que seria exatamente a oração principal. Por exemplo, se eu estudar muito, passarei no concurso. A parte dessas orações que faz o melhor sentido, que tem vida em si, é a parte passarei no concurso, né? Eu falar isso para você vai entender. Talvez não tenha todos os elementos aqui para você entender completamente a frase, a oração, a parte essencial, todos os elementos que tem ali, né, que você vai adicionando, acessório e tal, mas você compreende já a questão. Agora, se eu falar assim, se eu estudar muito, não fica muito sentido isso aí, estudar muito, o que tem? O senhor vai perguntar. Aí você diz, olha, eu passarei no concurso. Pronto, morreu. Aí, o que acontece aqui? Essa parte é chamada de oração principal, que também é chamada de prótese, que é exatamente, repita, a oração principal, a oração que tem sentido em si. Tá? Então essas orações condicionais elas podem ser divididas também em classe, dependendo a forma como o autor encara a relação lógica entre esses dois elementos. Como que o autor encara como algo provável, impossível, algo que pode acontecer, né? E aí ele vai dar o seu posicionamento baseado nessas classes. Essas classes são classificadas pela estrutura da oração condicional e o verbo que está sendo usado ali, né, e aí tem várias classificações. Primeiro ela tem que aparecer, e geralmente ela aparece com as orações condicionais, geralmente aparece acompanhada ou introduzida do ei, né, a palavra grega, a partícula grega aí, a conjunção ei, ou então ean, que são características dela. E aí, o que mais poderia dizer? E aí, dependendo o verbo que vem depois, né, dessa estrutura, vai juntar para classificar essa oração como sendo uma oração condicional de primeira classe, onde há algum tipo de certeza maior, enfim. Ou então de quinta classe, né, para ver aí e ser uma coisa mais distante. Mas isso aí tem uma discussão, como eu acabei de dizer. Beleza? Então, nessa parte aqui, é isso. Essas orações também podem ser divididas por outros autores, como sendo orações que pertencem ao modo indicativo e orações que não pertencem ao modo indicativo, sendo a classe 1 e 2 pertencendo ao modo indicativo e as outras não pertencendo. E aí fica a quinta classe com verbo no futuro, que aí isso é debatido entre alguns autores também. Ok, feita essa observação, a gente já pode ir diretamente para o texto aqui que a gente falou. Nesse texto nós temos aqui, ó, Eipen autos ho Jesus. Essa é a parte que Jesus se vira para alguém, né? Ele está debatendo com os fariseus, com toda aquela galera ali, dizendo, nós somos filhos de Deus, nós temos pai, nós não somos filhos de prostituição, não somos filhos de traição, de adultério, coisa do tipo, não somos filhos bastardos, né? E aí Jesus vai dizer uma frase impactante. Então ele vai dizer para quem? Para eles. Nem isso aqui aparece no português, eu não vou entrar muito não, mas é por causa disso aqui, ó. Objeto indireto, autóis, ele vai dizer para eles. O texto não diz como que Jesus disse, ele ficando em pé, né, usa ali um particípio, qualquer coisa do tipo. Ele não usa elemento aqui para indicar como que Jesus fala nessa frase aqui, né? Então Jesus se vira para ele, diz para ele o quê? Jesus vai falar aqui, ó.
Ei hoteos pater remon en... Aí nós temos a expressão. O que significa? Veja que aqui está sendo introduzido por um ei, aquela partícula que eu disse que a oração condicional é introduzida por isso aqui, e aí ela vem acompanhada de um verbo. Nesse caso, o verbo está no tempo imperfeito. As orações de segunda classe, elas são classificadas com essa estrutura aqui, né? Com essa estrutura aqui, no caso, a conjunção, e o verbo que vem, ele vai dizer que tipo de oração condicional é essa. Como o verbo que aparece aqui também, esse verbo ele está no tempo imperfeito, é uma das características dessa oração de segunda classe, é que ela vai aparecer com algum tipo de forma temporal, né, forma verbal, que traga algum tipo de aumento. Isso vai servir para, por exemplo, o imperfeito, o auristo, enfim, essas formas aí de tempo que traz um certo aumento, né? Esse aumento pode ser silábico, pode ser temporal, enfim. Mas é outra questão. Então essa oração já foi classificada como segunda classe. E aí essa oração de segunda classe, ela vai trazer a primeira observação. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, Ei hoteos pater remon en. Ou seja, se Deus, se hoteos, né? Se hoteos, aí pater remon, né? Se Deus, Pai vosso, fosse, né, aqui o imperfeito, se Deus fosse o vosso Pai, na tradução, vocês com certeza gostariam de mim ou me amariam, né? Aí nós temos essa parte aqui. Essa é a questão. Então aqui eu vou só fazer uma observação rápida para o vídeo não ficar muito longo. Aí nós temos uma partículazinha aqui, a partícula an. Essa partícula é usada exatamente nessa estrutura de segunda classe, e oração condicional de segunda classe, e ela é usada por João, ali 14 vezes, identifiquei 14 vezes no livro de João. Se você quiser que eu continue falando sobre essas orações aqui em João, mostrando alguns exemplos, comenta aí ou clique no joinha aí, tá bom? Aí eu vou entender que você quer que eu continue esse assunto. Ok, então essa parte aqui, já falei sobre isso. E aí nós vamos ver como que o autor está encarando essa situação. Ele está encarando como algo certo? O que está sendo colocado na questão da oração principal. O autor está entendendo como algo que é provável para ser realizado, né? Ou no caso aqui, o que está sendo colocado na oração condicional, né? Se Abraão fosse vosso pai. Aqui, a forma verbal que está sendo colocada aqui já indica que o autor está encarando isso aqui como não sendo real. O autor está dizendo, se vocês fossem, se Deus fosse vosso pai, caso que não é, né? Vocês sabem muito bem que não é, então vocês me amariam, Jesus no caso dizendo aqui, né? Então vocês me amariam, porque eu, né? Aqui o Gá, né? Pós-positivo aqui, o Gá, né? Porque eu vim do Pai, né? E estou aqui, né? Cheguei aqui. E aí, e ele vai dizer, não, eu não vim por mim, porque eu não vim por mim mesmo, tal, ele que me enviou, tal, aqui, mas ele me enviou, né? Aqui. Então, a forma como o autor encara essa situação, o autor encara isso aqui como sendo algo irreal, algo falso. Essa informação de que o hoteos é o vosso pai. Se fizer essa afirmação é falsa, né? O próprio texto está dando essa ideia. Que essa afirmação, o autor está encarando essa realidade como sendo uma realidade impossível, né? Então aqui, claramente, uma oração de segunda classe, oração condicional de segunda classe, o autor está encarando como algo impossível de acontecer, algo irreal. Isso aqui não é verdade. Abraão não é o vosso pai, exatamente isso que o autor está querendo colocar aqui. Basicamente, acho que eu já coloquei os elementos que eu queria falar nesse vídeo. Só mais um pouquinho. Essa parte aqui, por exemplo, a parte do an, esse an, falei um pouquinho sobre ele está aqui acompanhando também como característico desse tipo de oração, e ele traz também um nível de certeza, né? Ele está aqui para dar uma força, para dar uma certeza. Se Abraão fosse vosso pai, certamente vocês me amariam, nesse sentido, né? A tradução traz certamente, verdadeiramente vocês me amariam, com certeza, né? Então ele está aqui também para dar esse reforço, né? Vocês amariam a mim, né? Coisa do tipo assim. Então, basicamente, isso. Se você gostou desse vídeo, já conhecia as orações condicionais, comenta aí se você já conhecia, se não conhecia, se gostou ou não gostou, e quer fazer algum tipo de correção, algum tipo de comentário, deixa aí. E até o próximo vídeo. Se você quiser que eu continue falando sobre isso, comenta aí, eu dei um joinha no vídeo. Valeu, fui!